Olá, bom dia. Hoje nós viemos com uma proposta ligeiramente diferente, ainda dentro do quadro de Sacros e Profanos. Nós estamos trazendo um autor novo, por assim dizer, e praticamente desconhecido do grande público, que é Géza Vermes, um autor judeu-húngaro, com as várias faces de Jesus. Vamos a ele? Muito bem, vamos a ele. Primeiro eu quero apresentar Géza Vermes a vocês. Ele é um historiador judeu, nascido na Hungria. Quer dizer, ele não é judeu praticante, mas ele é de origem judaica, judeu realmente. Formou-se nas universidades de Louvain e Budapeste. É professor emérito da Universidade de Oxford, onde lecionava até recentemente os estudos judaicos. É considerado, apesar do seu decesso, ele ainda é considerado um dos maiores especialistas acadêmicos nos manuscritos do Mar Morto, que eu não trouxe para mostrar a vocês, porque eu estou de mudança e não consegui localizar o livro. Eu estou de mudança lentamente. Ele também é um historiador especializado na história do cristianismo, era membro da British Academy e da European Academy of Arts, Sciences and Humanities, e publicou vários títulos, entre eles As Várias Faces de Jesus, Quem é Quem na Época de Jesus, O Autêntico Evangelho de Jesus, que depois dos livros de André Schurach, agora na mão da minha querida Célia Bacchini, ele é um dos mais autênticos textos sobre os evangelhos. A religião de Jesus, o judeu, Jesus no mundo do judaísmo, a ressurreição, história e mito, e a paixão, não é? A verdadeira história dos acontecimentos, do acontecimento que mudou os rumos da humanidade. Então, pelo que vocês estão vendo, é uma autoridade no assunto. Sempre me causou assim estranheza, quando eu fazia a leitura dos evangelhos, a variedade das histórias, que elas nunca batiam direito uma com as outras. Isso nos sinóticos, que são, como o nome está indicando, semelhantes, e que você pode colocar lado a lado, e as diferenças são pequenas, mas mesmo assim eu estranhava. Eu estranhava, por exemplo, que Lucas contasse toda uma história da concepção de Jesus, contasse toda uma história do encontro dele com Isabel, contasse tudo, e os outros dois, Mateus e Marcos, não revelassem nada, não falassem sobre o assunto. Apenas que ele havia sido concebido por uma virgem. Muito bem. Todas essas coisas podem parecer desimportantes, mas para quem gosta dos temas, para quem gosta da história e gosta dela contada como deve ser, gosta de ter um mínimo de confiança nos fatos, eu acho interessante pesquisar,
acho interessante defender, acho interessante argumentar a favor ou contra. Ele vai dizer aqui que um ponto de vista particular caracteriza a abordagem do estudo de Jesus e que não considera o Novo Testamento como uma composição literária independente e autônoma. Ele acha que ela está integrada no mundo judeu. Vejo, em vez disso, através do prisma da civilização judaica contemporânea. Nós não podemos esquecer que Jesus era judeu, e judeu cumpridor das leis judaicas. Então, segue Gesa Vermes a nos dizer que a ideia de usar textos judeus da Bíblia, passando pela literatura intertestamental, para interpretar os evangelhos, não é uma coisa nova. Quase todos os exegetas fazem essa abordagem da história de Jesus, dos evangelhos, da Mixna e de várias outras coisas. Mas o procedimento que Gesa Vermes defende, ele diz que é muito mais democrático, porque ambas as partes têm direito à voz. Tanto tem direito à voz à independência dos ritos judaicos, como o mesmo direito ao elemento judaico dentro das leis. Ele vai dizer que, dito como historiador, considero Jesus e a igreja primitiva e o Novo Testamento partes inseparáveis do judaísmo do primeiro século e procuro lê-los como tal, em vez de através dos olhos de teólogo com que frequentemente pode estar condicionado e subconscientemente influenciado por 2 milênios de crenças cristãs e diretivas da igreja. Claro que a igreja cristã primitiva e depois os séculos subsequentes peneiraram muita coisa que não convinha. Trataram de fazer uma mixagem e uma reconstrução em cima de temas judaicos, mas cristianizados. Ele diz que o objetivo principal dessa abordagem dele, a qual eu estou trazendo agora para vocês de maneira bem leve, porque é um estudo inicial, por assim dizer, não dá para realmente aprofundar, mas ele diz que o objetivo principal da abordagem histórica dele é descobrir o significado de palavras e ideias em sua língua original, a língua original de Jesus, que era o aramaico. Jesus e seus discípulos eram galileus, e na Galileia era falado o aramaico, hoje uma língua morta que não se conhece, que não se fala mais, não é? Então, a maioria dos judeus palestinos daquela região falavam aramaico, embora falassem também grego e embora falassem também hebraico, mas a língua natural era o aramaico. E ele diz que a forma linguisticamente autêntica do seu ensinamento, com exceção de cerca de 12 de palavras preservadas nos evangelhos, desapareceu rapidamente. Se já existiu um evangelho aramaico escrito, não sobreviveu por muito tempo. Nós certamente não o temos mais. Ao mesmo tempo, em consequência do sucesso da igreja primitiva no mundo gentil, isto é, no mundo não judeu, falante do grego, o conjunto da mensagem transmitida pelos apóstolos foi registrado em grego, o que constitui a forma mais antiga que possuímos do Novo Testamento. Quem gosta desses assuntos
e costuma consultar Bíblias. Eu agora estou até dando um pouco. Dei a minha Bíblia Thompson, que era maravilhosa, dei várias outras e fiquei apenas com a Bíblia de Jerusalém, considerada muito boa e muito perto da autenticidade das falas, dos ditos de Jesus. A gente não costuma dizer falas de Jesus, a gente costuma dizer ditos, os ditos dele. Então, esse Novo Testamento grego é uma tradução dos pensamentos e ideias genuínas do pensar e falar aramaicos de Jesus e seus discípulos imediatos. Não apenas a tradução para uma língua inteiramente diferente, mas também o transplante da ideologia dos evangelhos para um ambiente cultural e religioso completamente estrangeiro do mundo greco-pagão romano, do mundo pagão greco-romano. E vocês imaginem, então, quantas distorções, quantos elementos foram acrescentados, quantos elementos foram subtraídos. E eu acho interessante quando vejo carinhosamente os nossos amigos evangélicos e outros dizerem assim: são as palavras verdadeiras de Jesus. A verdade sobre as palavras reais de Jesus jamais será alcançada, porque não temos os textos originais. Não temos o pensamento claro, o pensamento cristalino dele à época. E imaginem que os evangelhos, principalmente os sinóticos, foram escritos entre 30 a 40 anos depois da passagem de Jesus, da morte de Jesus. Então ele diz que a primeira tarefa dele como historiador e exegeta, estou passando tudo isso para vocês, para que vocês se deem conta da autenticidade desse historiador, não pondo em dúvidas, naturalmente, nenhum outro historiador. Mas o critério dele na pesquisa é um critério que me agrada. Eu gosto de fatos. Mesmo que eles destruam alguns mitos e algumas lendas, se são mitos e lendas, melhor sabê-lo do que não é verdade? Então ele diz que assim, a primeira tarefa dele como historiador e exegeta é encontrar o caminho de volta para o falar judeu de Jesus com seus seguidores judeus, em seu modo judaico de comunicação e em sua língua semítica familiar. Por isso, nesse livro aqui que eu mostrei a vocês, o autêntico Evangelho de Jesus, ele vai realmente mostrar com fidelidade essa pesquisa. E quem tiver a curiosidade de adquirir a obra completa de André Schurach, vai ver nos textos do Novo Testamento, abordados por esse historiador e tradutor judeu, essa similitude com o autêntico Evangelho de Gesa Vermes. Veja, eu já escutei muita gente dizer que Jesus se auto-intitulava Filho de Deus. E as pessoas... por ignorância, e a ignorância não adquire culpa alguma, a não ser a da omissão, eu ignorar uma coisa e não buscar encontrá-la realmente como ela é e ficar acreditando em coisas que ouvi dizer. Então, por exemplo, a expressão fundamentalmente importante do Novo Testamento, Filho de Deus, que será discutida a miúde nas páginas a seguir. Em hebraico e aramaico,
Filho de Deus é sempre empregado figurativamente como uma metáfora para rebento de Deus, ou seja, criação de Deus, rebento de Deus, um ramo de Deus, ao passo que no grego, dirigido aos cristãos gentios, educados numa cultura religiosa repleta de deuses, filhos de deuses e semideuses, a expressão do Novo Testamento tendeu a ser compreendida literalmente como filho real de Deus. Por assim dizer, grafado com letra maiúscula, isto é, como alguém da mesma natureza de Deus. Para os gregos, que tinham Apolo, que tinham Hera, que tinham Zeus, que tinham Júpiter, que tinham tantos deuses e filhos de deuses com gentias, filhos de Deus de Zeus com camponesas, com isso, com aquilo, para eles era bastante natural essa impressão. Agora, ele fala aqui que graças às descobertas, às muitas descobertas de manuscritos nos séculos 19 e 20, o contexto literário e religioso cultural judaico a que o Novo Testamento pertence tornou-se muito mais extensivo e variado do que jamais foi. Passou a se compreender isso. Outra expressão muito comum, filho do homem, isso era dito com todo judeu. Todo judeu era filho do homem. Não significava que ele era exatamente filho de Deus, mas era uma expressão, como agora mal comparando aquela que Obama disse, esse é o cara, esse é o filho do homem, é o cara. Só lembrando assim tempos antigos. Enfim, Gesa Vermes vai nos dizer aqui também que o seu propósito não é instruir os leitores, até porque não haveria nem tempo hábil para isso, mas conduzi-los numa viagem de descoberta. E essa é a minha intenção. Que vocês passem a questionar, buscando nas pesquisas a autenticidade daquilo que vocês estão lendo, tanto de profanos quanto de sacros. Não é porque a Dawkins diz lá uma coisa bem chocante que eu vou pegar aquilo ali como fonte única da verdade. Não, eu tenho que ir em busca do texto original para comparar, para ver, etc, etc, etc. É assim que se estuda. Mesmo quando esse estudo é um diletantismo como o meu prazer, algo que faço prazerosamente. E ainda mais prazerosamente, repasso isso para vocês, com todas as dificuldades do meu pouco conhecimento. Então, Gesa Vermes decidiu começar esse estudo aqui, das várias faces de Jesus, pelo Cristo divino. E essa ideia do Cristo divino vem de um único evangelho, o quarto evangelho de João. Então ele vai dizer que decidiu começar com o Cristo divino e depois reverter o caminho e buscar o Jesus humano. Olhem que ele separa aqui Cristo de Jesus. Cristo é divino, Jesus humano. O título de Cristo, de Messias, foi colocado em Jesus pelos homens, mas Jesus era humano. Assim, num diminuendo teológico, iremos do Everest do Evangelho de João e os altos picos das epístolas de Paulo para a figura muito mais deste mundo, do Jesus da cristandade judaica, nas colinas e planícies dos Atos dos Apóstolos e dos Evangelhos sinóticos, na esperança de captar um vislumbre do Jesus real, oculto
nos relatos, sobre os relatos de Marcos, Mateus e Lucas. Aqui ele avisa numa nota de rodapé que está utilizando a Bíblia de Jerusalém, em razão das suas características doutas amplamente reconhecidas. O livro se divide em vários capítulos, não é? Creio que são, deixe-me ver aqui, para não enganá-los, são 8 capítulos, um prólogo, 8 capítulos e um epílogo. Nós não faremos nem 3 capítulos, eu acredito. Usei agora cerca de 2 páginas do prólogo e vamos para essa busca dele do Cristo divino no quarto evangelho. Ao longo do último quarto de século, além das minhas conferências, tive muitas oportunidades de falar a grupos não especialistas de homens e mulheres instruídos, jovens e mais velhos, em meu trabalho sobre Jesus. Sempre que ele dizia alguma coisa, causava simultânea e regularmente incompreensão e perplexidade, especialmente entre os evangélicos ou fundamentalistas que acreditavam estar familiarizados com os evangelhos. Ouviu dizer, perguntavam eles frequentemente, que não há prova nas escrituras de que Jesus era o Messias ou que era Deus? Coisa que acreditávamos, eu não acredito, mas de forma alguma. Mas não afirma ele próprio o oposto, isto é, que ele era o Messias e o Filho de Deus? Não disse ele aos judeus no templo de Jerusalém que ele e seu pai eram um só? Me perguntavam eles, e assim por diante, não é? Essa pergunta, na maioria das vezes desconcertada dos tradicionalistas, deriva de alguma passagem, não dos sinóticos, mas do quarto evangelho, escrito por João, ou alguém que se nomeou João, cerca de quase 70 anos depois da morte de Jesus. Com certeza, por mais jovem que fosse o discípulo João, companheiro de Jesus, cerca de 70 a 80 anos depois da morte de Jesus, ele já seria muito idoso para tal escrita. Mas essa abordagem pede uma complementação mais longa. Qualquer pessoa versada em história sabe que o quarto evangelho é um fenômeno único. Nele praticamente não tem nada do que está nos sinóticos. Então, é diferente dos 3 primeiros evangelhos e a comparação revela que sobressai como verdadeiramente sui generis, de tipo próprio peculiar. Pastorino, um grande estudioso brasileiro que trabalhou no Vaticano durante muitos anos, que ele foi padre, depois ele se tornou espírita, mas ele fala em Sabedoria do Evangelho, que são textos maravilhosos sobre os evangelhos. Ele fala que o evangelho de João era um evangelho pneumático. Pneuma é alma, significa alma. Se eu digo que é um evangelho pneumático, eu estou dizendo que é um evangelho da alma, de inspiração, e não exatamente de comprovação de fatos. Marcos, Mateus e Lucas seguem a mesma linha narrativa e, em geral, podem ser postos em colunas paralelas numa assim chamada sinopse de evangelho. Eles só diferem no começo e no fim da vida de Jesus. Há realmente várias diferenças e
você nota isso tranquilamente nessa comparação quando você faz com as colunas. A quem se dá o trabalho. A quem lê os resultados talvez seja melhor. Em contraste, João tem visão, propósito e estrutura especiais e próprios. A tela teológica pintada por este evangelista, a sua cronologia e o estilo doutrinário e mensagem efetiva que ele atribui a Jesus, absolutamente não tem paralelo nos sinóticos e, às vezes, contradizem claramente o testemunho deles. Então, um evangelho escrito mais de 70 anos, daqui a pouco eu encontro a data correta, ou 100 anos. É uma coisa longa, realmente. Então, ele contradiz os 3 evangelistas que escreveram seus evangelhos pouco depois dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foram os primeiros escritos. Então, autoridades religiosas, como elas me cansam, não gostam de confrontar evidências contraditórias. Então, elas lutam por reconciliação e harmonia. Elas tentam. Quando você assiste um culto ou você assiste uma missa, eles pinçam um texto de um evangelho e fazem a homilia, etc. E você fica sem saber. A maioria de nós não se interessa muito ou não busca muito isso e fica depois repetindo como papagaio algumas coisas que são absolutamente incorretas. Não obstante, deixe-me ver onde eu perdi aqui um pouquinho. Do mesmo modo, a igreja primitiva tentou substituir os 4 evangelhos separados por uma narrativa única, mas isso não vingou. Esse texto era conhecido como Diatessaron, mas realmente não funcionou. Então, eles vieram para uma segunda linha de defesa que teve bom êxito e sobrevive até hoje. Ela apresenta João como o biógrafo supremo de Jesus, autor do evangelho espiritual, pneumático. Familiarizado com a obra dos seus predecessores, disse que ele evitou deliberadamente repetir a maioria das suas histórias, exceto o relato da paixão, que se limitou a suplementar e enriqueceu seus registros com discursos inteiros atribuídos a Jesus e, em geral, a desenvolver doutrinariamente e aperfeiçoar as suas narrativas. No Evangelho de João tem uma passagem que os exegetas já comprovaram por diversas coisas, pela a forma como o texto está colocado, o modo de escrever, que foi uma interpolação, que é a história da mulher adúltera. Eu, como pessoa que gosto da leitura e gosto dos ditos morais de Jesus e gosto das suas parábolas, penso que essa história da mulher adúltera é uma das mais belas e mais importantes dos evangelhos. Não importa se não foi Jesus. Importa é que é uma lição extremamente importante, extremamente consoladora para nós, ditos os pecadores, que mostra a mulher adúltera em vias de ser apedrejada, mas, fugindo à lei mosaica, o adúltero que estava com ela não está ali para ser apedrejado também, quando isso era lei mosaica. Mostra apenas uma mulher acuada no meio de uma multidão armada de pedras de vários tamanhos, da qual se aproxima Jesus, e em um gesto peculiar que até hoje não sabemos se verdadeiro ou não, ele põe-se a escrever com um graveto na areia.
E as pessoas incomodadas, principalmente os mais velhos, sentiram que ele descrevia os seus pecados. E começam a sair devagarzinho, com talvez receio, a conclusão é minha, de que destacassem os pecados dele, Jesus destacasse os pecados dele. E Jesus então vira para a mulher e lhe pergunta: mulher, onde estão os que te condenavam? E ela responde: todos se foram, Senhor. E aí vem o trecho que eu acho mais belo. Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Nem absolve ela da falta cometida, nem condena. Deixando para nós uma lição imensa de compaixão, de compreensão, de consolo, de aconselhamento moral vital. Vai e não tornes a cometer o mesmo erro, que ele sequer nomeia como erro. Mas ele diz: vai e não tornes a pecar. Fosse qual fosse o pecado dela. Então, por essa razão, essa interpolação para mim é um plus no Evangelho de João. Porque serve como orientação para todos nós, que costumamos condenar muito rapidamente, sem ver que muitas vezes estamos inclusos na condenação. Então, Gesa Vermes aqui faz uma pergunta instigante. Quando e por quem foi escrito o quarto evangelho? Quando e por quem? Os mais antigos fragmentos conhecidos do manuscrito de João pertencem a algum ano entre 125 e 150 DC, depois de Cristo. E também as mais antigas referências ao Evangelho de João na literatura cristã primitiva vêm de meados do século II. Assim, o trabalho foi terminado antes dessas datas. Por outro lado, a doutrina altamente evoluída de João, porque ela é altamente evoluída, aponta para um período posterior à redação dos sinóticos, que se estima ter ocorrido ao longo do último quarto do primeiro século DC. Olha, todo mundo sabe que quem conta um conto aumenta um ponto. Que dificilmente as histórias orais são redigidas de forma fiel ao que se escutou. Sempre há um adendo, sempre há uma modificação, sempre há qualquer coisa que altera o texto. Mas, enfim, supõe-se que essa obra de João tenha sido escrita entre os anos 100 e 110. Ora, que 70, eu lá com 70, 80, nada, 100 e 110. Então, se conjectura, existem muitos Joões nessa história toda, né? Ele diz o seguinte: no capítulo 21, anexado por alguém que não era o evangelista, há uma tentativa de identificá-lo como o discípulo amado de Cristo, que se supõe tacitamente ser o pescador galileu João, filho de Salomé e Zebedeu. João era o mais jovem entre eles, tinha coisa de 16, 17 anos. Bote 100 anos em cima disso daí. Então, é impossível que tenha sido ele. Sabe-se que o apóstolo João morou durante anos em Éfeso, atualmente Turquia Asiática Ocidental, e lá produziu o quarto evangelho, segundo a lenda. Entretanto, nenhuma evidência primitiva estabelece uma ligação de João com Éfeso. Ele é mencionado pela última vez nos Atos dos Apóstolos.
Para complicar mais ainda a questão, parece que houve um certo número de homens chamados João ativos naquela região. Um deles era João o Velho, um discípulo do Senhor segundo Pápias, bispo de Hierápolis, na Ásia Menor. Há também João o Presbítero, e assim segue com vários personagens sendo chamado de João. Uma coisa que caracteriza o quarto evangelho é a violenta aversão do evangelista pelos judeus. Ele parece um grego culto que primeiro flertou com o judaísmo e depois abraçou o cristianismo. O retrato de Jesus e a mensagem a ele atribuída no quarto evangelho serão tratados nos próximos capítulos. Eu não sei se vou alcançar vocês com esse estudo, que eu pretendo fazer em 3 etapas. Essa primeira etapa aqui, tratando do quarto evangelho, e a segunda em diante, tratando sobre o quarto evangelho, ainda mais entrando em Paulo, o apóstolo. Fica muito difícil um relato completo sobre esses assuntos, porque são assuntos que se modificaram ao longo dos anos. Por exemplo, aqui, ele vai dizer que 3 décadas mais tarde, a cristandade palestina ainda era percebida de fora como parte do judaísmo. Nós comemoramos a Páscoa, não é? Nós temos algumas coisas muito parecidas, mas identificável na sua maneira de ser. Tinha se tornado uma seita, aeresis em grego, termo sem qualquer nuance pejorativa. Herético, quer dizer diferente, que pensa diferente, como as seitas dos fariseus, saduceus e essênios, segundo Flávio Joséfo, o historiador. Então, nós vamos ver que teremos muita coisa por salientar, que vai depender diretamente da aquiescência de vocês que me escutam. Se vocês quiserem a continuação desses textos, eu farei. Mas se vocês optarem que não, que talvez seja cansativo, nós deixaremos para lá. Para finalizar esse nosso texto de hoje, nós vamos ver que no Evangelho de João, vejam bem, se seria apropriado... Não é isso aqui que eu quero. Há uma menção à mãe de Jesus que ajuda a evocar uma outra diferença admirável entre os sinóticos e João. Nos sinóticos, Jesus é retratado mostrando reserva, raiando a hostilidade em relação à sua família, Maria inclusive. Marcos, capítulo 3, versículo 21, relata rudemente que os parentes acharam que ele estava louco. Eles queriam detê-lo e removê-lo da arena pública. Outra passagem conta que a mãe e os irmãos esperavam um tratamento preferencial de Jesus, mas não lograram recebê-lo. Eles acharam que ele interromperia a sua lição quando informado de que tinham chegado, mas Jesus os rejeitou, dizendo: "Quem são minha mãe e meus irmãos?" perguntou. Então, apontando para os seus discípulos, declarou metaforicamente que eles eram sua mãe e seus irmãos. E aí nós vamos ver
que em João há um contexto completamente diferente. Os evangelhos joaninos narram uma ternura, narram outra história. Então, por hoje, ficamos aqui, desejando a vocês paciência com esses textos, mas também pedindo a vocês encarecidamente que digam: gostamos, não gostamos, eu acho que é cansativo, eu acho que não despertou nosso interesse, despertou imensamente o interesse. E assim eu vou peneirar os comentários e vou pensar se continua um trabalho em cima de Gesa Vermes e essas faces de Jesus, ou se procuramos algo mais apetecível para vocês, ok? Tchau! Fiquem bem!